Gravando, olha só que beleza. É, Aí, aí eu consigo depois compartilhar contigo se faz o download. Porque tá tem, bom. tem muita coisinha, né, que não tá nos slides e a gente vai acabar conversando. Sim. Então, Nossa, bora começar isso aqui, que vai ser muito importante. Primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar no que eu chamo de mindset. Não eu chamo, na verdade, é um termo muito comum, que a gente sim, vai moldar a mentalidade para aquela coisa que eu sempre te falei, a diferença entre um atendente e um consultor, a diferença de um vendedor padrão para um vendedor realmente preparado, um vendedor que estudou. Então, a gente tem que trabalhar esse mindset para a gente entender o que, que é um atendente e o que é um consultor. Então, o atendente, ele nada mais é do que o que a gente chama no mercado de tirador de pedido. A gente brincava muito com aqueles vendedores de Casas Bahia, de Loja 100, enfim, dessas lojas maiores. Por quê? Porque eles ficavam encostados lá de braços cruzados, esperando o cliente entrar, aí você entra, pois não, o que, que eu posso ajudar? Ah, eu quero um fogão. Ah, eu tenho aqui o da Brastemp, eu tenho aqui o da Electrolux e tenho esse aqui mais baratinho. Qual que você quer? É isso. sim, Ele não está entendendo a sua necessidade, ele não está conversando contigo, perguntando: ah, mas você quer um fogão para quê? É para você? Ou você vai presentear? O que, que você costuma cozinhar? Por quê? Porque às vezes um de 4 bocas vai ser pequeno, um de 6 bocas pode ser exagero. Então ele não vai estar trabalhando na sua necessidade. Ele simplesmente, bom dia, esse aqui é 100, esse aqui é 500, esse aqui é 1.000. E aí, o que, que você quer? É sim, tipo isso. Então, e isso acontece muito em qualquer recepção, em qualquer venda, até mesmo de empresa grande. Aí você fala assim, ah, não, mas é porque eu estou começando agora. Não, tem muita empresa grande que você entra em contato para fechar algum tipo de plano, de pacote, e eles tratam dessa maneira. Então, o que, que a gente começa a aprender? Que se o atendente ele só é aquela pessoa que espera o cliente chegar, o consultor ele vai gerar o interesse no cliente, ele não espera o cliente se interessar. Então, o que, que a gente vê de muito diferente? Usando esse mesmo exemplo das lojas Casas Bahia, Magazine Luiza, etc., a gente vê muitos caras fora da curva, que você está passando em frente à loja, o cara olha para você às vezes e fala assim, cara, você está com uma cara de que está precisando de uma televisão nova para assistir alguma coisa, ele começa a gerar um interesse em você que às vezes você nem tem. sim, Né? E isso que é, de fato, você ter uma visão de consultor. É a mesma coisa quando a pessoa entra na academia. Então tá, beleza, eu entrei na academia. O atendente ele vai falar, Brenda, a gente tem o plano de 99 que tem tal coisa, o plano de 120 que tem tal coisa, de 150 tem tal coisa. O que, que você quer? Pô, na verdade, a gente vai descobrir isso mais para frente, a gente não quer nada disso. Né? Mas, enfim, o consultor ele vai olhar para você e falar: legal, Brenda, que você está procurando uma academia, mas me conta, o que está acontecendo? Enfim, ele vai começar a investigar e ele vai ver que o atendente ele vê o preço como um pedágio. Putz, o cliente precisa pagar R$ 100 para poder ter acesso à academia. O consultor ele vai entender aquilo como um investimento. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham com matrícula. Não fala, eu tenho plano disso, eu tenho plano daquilo, eu tenho plano disso. Quando for falar o preço, fala o investimento. Brendo, o investimento hoje para você melhorar suas taxas, para você ganhar massa muscular, para você emagrecer, para você ter mais exposição para o seu dia a dia, ficaria tanto de tanto. Então, é essa a diferenciação que a gente tem que fazer. E no fim das contas, o consultor ele sempre tem que entender a raiz do porquê daquele cliente. Todo mundo tem um porquê de alguma coisa. E a gente vai enxergar um pouquinho mais para frente que o ganhar massa, emagrecer, alguma coisa, ele é muito genérico. Ele é muito mais profundo do que aquilo lá. Então, por exemplo, se eu não entendo a necessidade do meu cliente, eu não posso dar o remédio para ele. É a mesma coisa de você vai lá no médico, ele te prescreve um remédio sem perguntar para você o que, que você sente, se você tem dor, qual que é a dor, é aguda. Não, ele só simplesmente chega lá, bom dia de pirona, de 3 em 3 horas, tá aqui, ó. Deus abençoe.
Você não confia nessa pessoa. É a mesma coisa o atendente ou consultor. Sim. Então, esse emagrecer, ele vai muito além. É porque, às vezes, a pessoa quer caber de volta naquela calça que ela tinha, ou, ela foi num casamento, a hora que ela vestiu a roupa, ela falou, meu Deus, eu tô parecendo um pinguim de barrigudo e minha camisa, meu blazer, meu smoke não tá mais servindo para mim, eu fiquei horrível, eu até fui triste para esse lugar. Então, sempre tem um porquê, e é isso que a gente precisa identificar, e aí que a gente faz a virada de chave de um atendente comum para um consultor. Isso aí dá para usar nisso aí aquela metodologia do spin-off, spin selling, né? Muito, que vai implicar, ele vai descobrir a dor, ele vai fazer uma investigação, e depois ele implica a dor do cara, e isso ele vai usar mais para frente. Então vai falar, poxa, eu entendo, Thiago, realmente, para você que ficou super mal com a sua calça que não entrou mais, ou sua camisa que ficou extremamente apertada, realmente faz sentido agora você procurar uma qualidade de vida melhor. Então, isso realmente a gente começa a trabalhar. Então, para a gente começar a fazer essa construção, Só claro. um minuto aqui, por favor. Se você está ouvindo o rosnado da chata. Ixi, tá tendo treta aí? O cachorro quer deitar em algum lugar. Ele é velhinho e cego, né? Então ele fica rodando para deitar em algum lugar. Ah, E daí a Rita, que é a mais novinha, ela é ciumenta. Então ele tá andando aqui em volta procurando a caminha e ela tá rosnando para ele. oh, meu Deus. Aí ele ouve ela rosnando e vai embora sem caminha e fica rodando igual o peru. Tadinho. Tadinho dele. Mas maravilha. Então, ó, o que a gente vê? Para a gente construir todo esse processo de como que a gente entende necessidade, como que a gente aplica o remédio certo e etc., tudo começa do passo 1, que é o que a gente chama de rapport, mas nada mais é do que a arte de se conectar com esse cliente. Eu vou gerar uma conexão. A coisa mais boba, mas que faz sentido na nossa vida, é o nosso nome. Nós adoramos ouvir o nosso nome. Tanto que tem vezes que a pessoa fala alguma coisa que não tem nada a ver, a gente entende o nosso nome. Opa, é comigo? Para ver o quão a gente é narcisista e adora nosso nome. Sim. Então, quando a gente pergunta o nome do cliente, é importante que a gente faça não toda, para não ficar uma coisa excessiva, que daí a pessoa vai ver que é um pouquinho de fake ali, né? Tá muito exagerado, mas a gente sempre que falar alguma coisa, fala, poxa, Brenda, eu entendo a sua situação. Nossa, Thiago, que chato que não deu certo o casamento lá com a sua roupa, você teve que, de repente, correr de última hora para pegar uma camisa com um número maior, ou coisa do gênero. Então, a gente vai sempre trabalhar o nome do cliente, por quê? Porque o nome dele gera dopamina no cérebro dele. E a gente tem que entender aquela velha história. Ninguém compra de quem não conhece ou de não confia. Então, a partir do momento que você começa a chamar a pessoa pelo nome e diz seu nome, se apresenta e a pessoa também te chama pelo nome, você já quebra essa barreira de, pô, não é mais um desconhecido. Que eu estou conversando aqui com a Brenda e a Brenda está conversando com o Thiago, não é mais um desconhecido. Isso já vai melhorando a conexão entre as duas pessoas e é exatamente essa dopamina de chamar a pessoa pelo nome vai quebrando cada vez mais, e aí começa essa construção, mas como eu falei, tem que ser de forma fluida para não ficar tipo manipulação. A cada 3 palavras, o nome da pessoa, 3 palavras, não fica muito feio que a pessoa, esse cara aqui não tá me cheirando falso. Esse é o tipo de pessoa falsa que eu não gosto. Sim. E eu gosto de colocar que quando a gente for fazer um tour sensorial pela academia, por que a gente chama de tour sensorial? Porque é importante nesse passeio pela academia, nós vamos nos conectar com o cliente mais ainda, só que a gente vai começar a trabalhar todos os sentidos do corpo dele. Então, é um momento que a gente vai fazer perguntas leves, como, por exemplo,
Ah, Brenda, mas me conta sobre sua rotina. Você acorda cedo, trabalha à noite, trabalha de manhã. Você vai fazendo aquele papinho leve mesmo, aquela coisa descontraída, para poder meio que sondar a pessoa, para já ter uma projeção. Tá, a Brenda trabalha à noite, então ela vai treinar ou de manhã ou à tarde. Ou ela trabalha no período normal, que é o horário comercial, ela vai treinar ou muito cedo, lá pelas 5 da manhã, ou ela vai treinar à noite. Então, você já começa a construir uma ideia de quem que é teu cliente e também vai fazer a pessoa falar dela. Quando nós falamos de nós para uma outra pessoa, a gente vai mais ainda estreitando essa nossa relação. E o mais importante é não ser aquele cara técnico e banal. Como, por exemplo, olha só aqui, Brenda, nós temos essa máquina de supino com esse ângulo, como, meu, a pessoa nunca pisou numa academia na maior parte delas. Ela não quer saber, porque na cabeça dela, a esteira é esteira em qualquer academia, o supino é supino em qualquer academia, ela não vai entender o que, que você quer dizer. Então, a gente tem que olhar e ir para outro ângulo, de falar, olha aqui, você vai estar aqui nessa área de cardio, aqui é onde você vai forçar teu corpo, você vai queimar mais calorias. Olha que legal, sobe na esteira aqui. Vou ligar essa esteira para você sentir como que vai ser o teu cardio aqui com a gente. Então, é legal que você pode aumentar o nível de intensidade, aumentar, por exemplo, simular uma subida, uma descida, você vai se desafiar cada dia aqui, Brenda. E você coloca a pessoa para testar o equipamento. Então, isso é legal. Então, por exemplo, olha, Breno, eu sei que essas máquinas parecem muito complexas para você, mas é muito simples. Senta aqui. Olha, faz esse movimento aqui. Pronto. Você fez o quê? Aquela velha história. Se eu estou na rua, estou querendo te vender uma caneta, eu coloco a caneta na tua mão. Pronto, ela é sua. É sua. Então, é a mesma ideologia. Existem algumas pessoas, pode ver que eu coloquei aqui, que nunca a gente deve falar das especificações técnicas com asterisco. Quando a gente pega aquele maromba velho de guerra, tipo eu, por exemplo, é bacana eu saber que tipo de academia, tipo de equipamento tem na academia. Qual é a angulação? Para mim, isso é válido. Então, mais uma vez, por isso que a gente tem que se conectar, tem que ter uma visão de consultor. Se entra uma pessoa que você já vê que ela treina, talvez com essa pessoa realmente você possa falar sim sobre parte técnica de equipamento, porque pode ser que ela esteja buscando esse tipo de variedade. Ah, na minha academia lá eu só tenho ou supino reto com a barra ou com halter, não tenho mais nada. Então ali você já consegue criar uma conexão maior. E uma parte muito difícil no começo, isso requer prática, requer uma atenção muito grande, é onde a gente vai calibrar o nosso jeito para o jeito do cliente. Por quê? Nós vamos espelhar o tipo da pessoa. Então, se a pessoa ela chega falando bem devagarzinho, ai, Brenda, eu estou procurando uma academia, estou querendo emagrecer um pouquinho, você não vai olhar para essa pessoa e falar, então, olha aqui, nós temos uma esteira aqui que você consegue. Ela vai, meu Deus, não entendi nada. Então, você tenta se calibrar, você observa se ela é uma pessoa que gosta de conversar, se ela estende no assunto, se ela dá brecha, e é aí que você vai fazer o quê? Conexão para garantir que essa pessoa vá ouvir tua proposta depois. Mas o importante é ser autêntico. Então, por isso que é um pouquinho difícil. Você se espelha nela, fala, às vezes, no mesmo ritmo, você pode pegar uma gíria que ela falou, de repente, ou um trejeito dela e falar, nossa, você também fala trem? Caramba, achei que era só eu que falava, sabe? Umas coisinhas assim para criar essa conexão e você vai se espelhando, porque a pessoa vai ficando cada vez mais à vontade com você, isso desarma ela. Então, isso é a arte de se conectar com o cliente que a gente tem que trabalhar muito. Então, como que a gente faz esse trabalho? Simples, treinar, atender muitas pessoas, se forçar a ir para frente.
E quanto maior o número de pessoas que você atende, mais você vai ganhando esse repertório na tua cabeça, vai ficando cada vez mais fácil. Com o tempo, só de você conversar 8, 10 segundos com a pessoa, você, opa, já peguei o jeito dela, já sei como que eu vou trabalhar com esse cliente. Então, isso é bem dinâmico e tem que ser treinado, não é uma coisa nata 100%. Certo. Então, aqui é o nosso grande momento, né, que a gente vai conhecer esse cliente no nosso tour pela academia sensorial, e é onde eu gosto de colocar assim que perguntas leves, perguntas tranquilas e perguntas abertas. Não coloque perguntas que vai ser sim ou não, porque isso meio que fecha o assunto. Você tem que fazer realmente perguntas mais abertas, onde ele trabalha, com que ele trabalha, se a rotina dele é muito sentado, se a rotina dele ele anda um pouquinho, ele sobe muita escada, porque isso vai influenciar no final do dia, no gasto calórico dessa pessoa. E é, como eu comentei, a gente vai colocar essa pessoa para experimentar um ou outro aparelho e falar, poxa, Brenda, o que você achou desse equipamento? Você acha que fica legal para você esse movimento? Sentiu algum tipo de coisa? Qual que foi a sensação de subir na esteira? E aí, tá pronta já para começar seu cardio? Fazer essas brincadeiras para poder ir gerando descontração. E muito importante, claro, fazer a apresentação do professor, esse professor estar já de olho, opa, o Luigi, a Yasmin, a Hanna ou até a Daphne está com alguém ali, vou ficar aqui só, porque contato visual com o consultor, a hora que o consultor der aquela olhadinha, opa, dá um pulinho aqui, o professor já chega e se apresenta. Então, esse tete a tete com o time é muito importante, da sincronia entre eles. Bater o olho que tem um aluno fazendo tour junto com o consultor, o professor já fica de olho para se apresentar, e aí isso gera o quê? Mais autoridade, porque o cliente vai ver que o time está entrosado e ele não vai estar sozinho, não é só o consultor dando aquele show. Aí, nesse momento, pode até acontecer de ter perguntas mais profundas. O professor fazer, Brenda, me fala, você já sentiu algum tipo de dor? Você tem dor constante nas costas? Já passou por alguma cirurgia impactante? Já teve algum problema? Então, isso vai gerando muito cuidado. A pessoa vai se sentindo cada vez mais abraçada ali dentro. E é onde tudo vai fazendo o quê? Enfiando dopamina atrás de dopamina no cérebro desse cliente. E é isso que vai fazer com que realmente ele feche no final das contas. Por fim, nós temos todo esse rapport aplicado ao cliente, que é essa calibragem de ritmo que eu falei agora há pouco. Então, uma coisa extremamente importante é perceber não só se ele fala rápido, se ele fala devagar, se ele está aberto a conversar ou não, mas se ele está com pressa ou não. Uhum. Porque se você segurar o cara que está com pressa, ele vai ficar pistola, mas ao mesmo tempo, olha o desafio, o cara está com pressa, eu preciso criar conexão, eu preciso mostrar valor para depois eu falar de preço. Como que eu vou fazer isso com um cara que está com pressa? Então, para você ver que tudo é treino. Tudo é treino, porque ele vai conseguir, às vezes, pô, eu tenho. Nossa, Brenda, eu estou super assim, mas é que eu passei aqui em frente, não conhecia, eu quis entrar rapidinho para conhecer, porque eu estou procurando uma academia aqui perto. Você tem ali, às vezes, 5 minutos, não dá tempo de fazer um tour com a pessoa, e nesses 5 minutos você tem que se virar nos 30 para poder conectar com ele, fazer perguntas que realmente vão te dar repertório para trabalhar com ele, e ainda por cima espelhar o jeito dele. Então, é muito, é muita coisa realmente que para você ver que tem que ter prática, tem que ter estudo, não é simplesmente, quem entra que eu vou atender, que às vezes você quer levar o cara a fazer um tour, o cara tá com pressa e fala, meu, não consigo. Fala, olha, fazer o seguinte, ou pior ainda, vamos fazer o seguinte, então, Brenda, quando você tiver com tempo, passa aqui para eu poder conversar com você. Nossa, acabou. Esse cara nunca mais aparece na tua academia. Nunca mais. E eu falo isso porque lá atrás, nos primórdios, eu já fiz isso. Eu já fiz, não vou falar assim para você, nossa, nunca fiz isso. Quando eu trabalhava com cosméticos e eu fazia apresentação para salão de cabeleireiro,
Teve uma vez que eu fui no salão, a moça falou, Thiago, eu tenho 5 minutos. Eu falei, puxa, moça, eu não consigo te apresentar. Vou fazer assim, eu passo depois. Nunca mais ela me atendeu. Sempre quando eu chegava lá, ela falava, Thiago, hoje eu não consigo. Thiago, hoje não dá. Perdi o cliente. Por quê? Às vezes é o teste mental que ela faz sem querer. Fala, amigão, você tem 5 minutos. Se teu produto é bom mesmo, se tua academia é fera, teus professores, tua equipe é boa, em 5 minutos você vai me apresentar isso. Você não precisa de 2 horas, uma apresentação de PowerPoint para me mostrar que tua academia é boa. Em 2 minutos de conversa, você vai me pontuar os pontos fortes o que você difere de qualquer outra academia que está aqui no bairro. Então, eu já fiz isso. Então, eu falo, não caia nessa armadilha. Se vira, se desdobra. Nossa, Brenda, mas não consegui fazer o atendimento de qualidade. Beleza, mas pelo menos você tentou. Agora, nunca fala para o cliente vir depois. Nunca, porque o depois dele, ele saiu da tua academia, ele entrou na do lado, o cara em 2 minutos só mostrou o plano para ele, foi um baita de atendimento ruim, só que ele, em 2 minutos, ele fez alguma coisa. Ele não falou pro cara, ah, não, amigo, passa aí amanhã. Sim, é muito aquilo, né? Às vezes ele só quer realmente, tipo, saber o preço e comparar preço e depois ele vai visitar de fato. Então, às vezes o cliente chega e fala, não, só quero saber o preço. Tá bom. Aí a pergunta é, você vai treinar só aqui ou pretende treinar em outras unidades? Pronto, é uma pergunta rápida. Ele vai responder, você mostra ali o plano. Ah, tem outros? Tem, mas a gente tem esse tem isso. Leva 5 minutos para você apresentar. E daí, se a pessoa realmente tiver interesse, depois ela vai voltar e você vai mostrar a academia toda, blá, 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 blá. Agora, se você ficar... Eu não gosto daquela enrolação de apresentar preço, porque às vezes realmente a pessoa só está preocupada com preço. Sim, e não está errada. Não, às vezes ela está fazendo pesquisa ali no mercado para ver o que se adequa dentro do financeiro dela, a gente não sabe. Então, às vezes ela vai entrar, ela vai querer saber o preço, ela vai olhar o preço, ela vai dar uma olhada na academia, ela vai na outra, ela vai na Blue, ela vai na Smart, a que tiver o preço mais agradável, que couber no orçamento dela, ela vai voltar, ela vai entrar e ela vai querer conhecer a academia. Exato. E pegar esses caras na pressa é bom porque, às vezes, o cara ele não vai ter tempo de ir nas outras academias. Só que se ele olhar o preço, ele olhou a academia, você falou, olha, cara, aqui você vai poder ter professores que te acompanham, treino exclusivo, é totalmente diferenciado, tem acompanhamento, nós temos os planos que vai caber no teu bolso, pá, 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 pá. O cara olha e fala, puta, eu posso pagar esse preço. Ah, quer saber? Eu já tô aqui mesmo. Vamos embora, vou fechar isso aqui. E aí você pega o cara. Sim. Então, de fato, não tem como a gente não fazer. Então, aquele perfil que a gente conseguiu conversar, e a gente vai ter que identificar as necessidades desse cara. Então, a gente vai agir como se a gente fosse ali um médico do fitness. A gente vai fazer perguntas pontuais para essa pessoa, porque toda pergunta que a gente faz, a gente tem que ter na nossa cabeça. Isso é uma ferramenta para eu poder conduzir ao fechamento. Não é pergunta por fazer. Não estou querendo só saber da rotina da pessoa. Primeiramente, e o mais importante, que a gente vai usar isso depois até contra o próprio cliente, porque isso é também arma de ferramenta contra o famoso tá caro, não tenho tempo, e blá, 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 blá. A gente tem que entender o porquê desse cliente. Brenda, o que te levou hoje a procurar uma academia? O que hoje você está buscando? Me conta. E é como eu falei, muitas vezes vai ser uma coisa superficial. Poxa, Brenda, eu preciso emagrecer, mas esse emagrecer tem inúmeras coisas por trás disso que a gente depois vai ter que descobrir. Sim. Mas, beleza, é um ponto inicial que a gente vai ter ali. Ah, eu quero emagrecer. Então, maravilha. A gente tem que levantar a necessidade para dar a cura para essa pessoa. Então, são perguntas muito pontuais. Nunca ofereça uma solução sem entender o cliente. Isso é básico. Lembra da história do médico. O médico, primeiro, ele faz todo um levantamento do que está acontecendo contigo, que ele faz o diagnóstico, e depois ele vai te oferecer ali a solução. É a mesma coisa que a gente fez, que a gente tem que fazer aqui. Não adianta a gente simplesmente, maravilha, é isso ou aquilo. Só que como que a gente entra nesse íntimo do cliente sem parecer uma entrevista de emprego, ou sem parecer qualquer coisa?
Primeiro, a gente vai ter que fazer perguntas, mais uma vez, perguntas abertas, para extrair o verdadeiro porquê desse camarada. Então, eu separei aqui algumas perguntas que podem muito bem ajudar, tanto para pessoas que nunca treinou e para quem já treina há algum tempo. Então, a primeira clássica que com certeza a gente tem que fazer é o que te motivou a procurar academia hoje. O que está acontecendo? Me conta, amigo, o que está passando aí pela tua cabeça? E aí ele vai te dar uma resposta. E aí é óbvio, puxa, a resposta foi: quero ganhar massa, quero emagrecer. São poucas as pessoas que vão abrir o jogo de cara. Aí você vai começar a fazer outras perguntas que você vai descobrir esse motivo. Legal, Brenda, você quer emagrecer, você quer ganhar massa? E me fala, tirando o que você acabou de me falar, qual que é seu objetivo? Eu sei que você quer emagrecer, claro. Beleza, mas qual que é seu objetivo em começar a treinar? O que que você vai ter com esse emagrecimento, por exemplo? Opa, aí você já abre um leque muito grande para descobrir o que que vai acontecer com esse cara. Aí vem a pergunta importante: se ela já teve alguma lesão, ou ela tem algum problema que limita ela, por exemplo, um bico de papagaio, sofreu algum acidente, tem alguma uma patela que está ruim. Então, isso é importante, porque isso volta lá em 2016, que eu lembro muito bem na minha vida. Você não pode montar treino genérico. Se você monta treino genérico, por mais que a pessoa aparenta, nossa, uma pessoa de 30 anos, gente, a pessoa está impecável ali, bonita, ela acabou de passar por uma cirurgia de hérnia, de disco ainda. Não é nem a hérnia umbilical, que a hérnia umbilical ainda está beleza. Eu tirei uma e estou treinando muito lindo. Mas a hérnia de disco, ela incapacita muitas coisas. Aí você coloca o quê? Cara, agachamento. Quer matar o homem. A primeira vez que o cara for agachar, ele já vai sentir dor, ele já vai sentir desconforto, ou ele vai olhar realmente e falar assim: amigo, jura que você está fazendo isso comigo? Porque o meu médico, depois da minha cirurgia, ele disse que eu não posso fazer agachamento. Eu tenho que fazer agachamento com bola, tenho que fazer alguma outra coisa. Ah, mas Brenda, você não me falou. Ué, ninguém me perguntou. A obrigação é de vocês perguntarem, não eu. Eu Sim, sou, né? Eu sou cliente. sim. Então, é essa que é a ideia que a gente tem que ter. Muito importante para a gente criar mais um pouco de bala na agulha. Brenda, que legal você está me contando tudo isso, mas me fale uma coisa: o que que fez você escolher a nossa academia para você fazer sua visita aqui hoje? Por mais que a pessoa possa falar: eu estou procurando academia, boa, que bom, ele está sendo sincero, e você depois sabe que, bom, a Brenda está fazendo uma pesquisa de academia, então eu vou concorrer diretamente com a ABC. Ou, de repente, Thiago, eu fui recomendada pela aluna tal que treina aqui, que disse que o atendimento do professor é bacana, ou eu dei uma googlada e vi que a nota de vocês é maior que a nota da Smart Fit. Vocês estão com 4,8 no Google. E isso é real. Você pode usar isso daí muito no marketing, tá? Que você tem sua academia tem 4,8 no Google. Isso é, ó, muito bom. Então, eu vi que vocês têm uma boa nota e resolvi vir aqui porque eu vi que os comentários são muito positivos. Pô, legal. E aí, a 5 e a 6 já é uma coisa que nicha muito. Brenda, me conta uma coisa. Pelo seu histórico que você está me falando aqui, você quer emagrecer, você tem esse seu objetivo de ter uma vida mais saudável, das suas roupas voltarem a servir, ou você ter mais disposição para o dia a dia, para brincar com o teu cachorro, com o teu filho, com o teu sobrinho, fazer uma trilha, conhecer, viver de forma diferente. O que que te impediu de começar a treinar antes? E por que que você decidiu isso só hoje? Isso é importante para você calcular o mindset dessa pessoa também, ou ela vai ser muito sincera e falar: meu, eu sou preguiçoso, eu não gosto de academia, eu só estou vindo porque eu já estou assim no limite do limite, que ou eu começo essa jabirosca aqui, ou eu estou ferrado, meu colesterol está nas alturas. Então, o que que você vai ter de mentalidade? O que você fala para o marombeiro que está sedento para ganhar 10 quilos de massa?
é uma coisa. O que você vai falar para uma pessoa que detesta academia, que está vindo por obrigação médica para melhorar a qualidade de vida, é outra coisa. Você vai ter que mostrar para ele que aquele remédio que ela vai tomar não é ruim, que o remédio de 10 anos atrás era um gosto, hoje tem saborzinho. Então, ela vai ter que experimentar esse remédio e ver que não é tão ruim. Porque quando ela vê que ela começou a emagrecer, começou a aparecer tônus muscular, as taxas dos exames dela começaram a normalizar, e ela está conseguindo ter mais disposição, falar, caramba, meu, chega no final do dia, eu não estou mais parecendo um defunto, estou bem, vai Sim. mudar, vai mudar a cabeça dela. Mas se você não tem isso mapeado ali no seu momento com ela, ferrou. E aí você começa a fazer o quê? Usar a imaginação dela. Brenda, me fala uma coisa, então. Com tudo isso que você me falou, se você pegar firme agora, como que você se imagina daqui 3 meses? Qual que é a sua visualização de você? Eu nunca fiz isso, então visualiza agora, Brenda. Me fala. Imagina você daqui 3 meses atingindo esse teu objetivo. Como que você vai se sentir? Me conta como que vai ser. Nossa, a pessoa vai abrir um sorriso, ela vai visualizar aquilo, ela vai se sentir confortável. Então, ali, você já vê que você já começa a construir na cabeça dela a missão que ela tem que fazer. E isso vai ser muito bacana. E isso aí ela vai começar a criar uma conexão e a vontade de começar. Porque sempre vai ser a superficialidade. E aí, quando a gente começa a se aprofundar nos porquês dos porquês, aí sim é bem bacana. Então, isso é um resumo de perguntas para quem nunca treinou. Para as pessoas que já treinam, não muda muito, mas aí a gente já sai de um patamar para o outro, que é o quê? Brenda, bacana que você já treina, é legal, dá aquele miguezinho básico, né? Tipo, dá para notar que você treina mesmo, né? Pelo teu porte. E hoje, qual que é teu objetivo? Onde você quer chegar? Porque a gente sempre quer evoluir, né? A gente não quer ficar parado na mesma coisa. Hoje você quer o quê? Qual que é a performance que você quer para a Brenda? Aí ela vai te contar. Quero correr uma maratona, quero participar de corrida de rua, quero ganhar, quero ficar gigante, adoro fisiculturismo, ou quero virar um powerlifter da vida, enfim. É uma pergunta muito importante para se mapear, juntamente com o quê? Hoje, Brenda, o que você busca em específico em uma academia? Então, olha só o que a gente vai aliar. A gente vai aliar o objetivo dela com o que ela busca na academia. Porque muitas vezes é aquela história. Eu treinava na academia do Joãozinho, só que lá não tem equipamentos variados. E hoje, não só para o meu conforto articular, que a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai preferindo mais máquina mesmo, para poder poupar as nossas articulações de dor, porque, pô, ficar pegando halter, ficar fazendo isso, destrói um pouquinho, né? Às vezes você está com o halter muito pesado, você tem que jogar o halter para cá, então isso vai dando dificuldades para as articulações. Então, hoje eu busco uma academia que tenha algumas máquinas pontuais, como eu vou dar o exemplo da máquina de desenvolvimento de vocês. Muito bacana. Porque realmente pegar o halter, jogar o halter lá em cima, não, você só senta na máquina, pum, acabou. Isso é muito legal. Então, é onde você vai descobrir. Eu nem sei que máquina é essa. É aquela articulada que você deita um pouquinho e empurra aqui assim? Isso, essa mesmo. Essa máquina ela é muito legal. E vocês têm duas, na verdade, né? Vocês têm uma outra variação dessa máquina também. Eu acho que a gente tem a articulada e a gente tem a máquina com torre de peso. A articulada você coloca as Isso, anilhas. isso, exatamente. Vocês têm as duas. E eu gosto muito da articulada, porque realmente ela tem uma leveza, então aquilo poupa as articulações das pessoas. Então, assim, no começo, para quem nunca treinou, vai começar com o halterzinho leve lá, só para sentir como faz, mas as pessoas que treinam, elas buscam muito esse conforto articular. Então, aí também entra essa pergunta se a pessoa já teve algum problema ou uma lesão. Porque realmente, às vezes, o cara tá saindo da academia do Joãozinho, porque o professor não acompanhava ele, aí ele teve um dia que ele estava inspirado, tomou uma dose de pré-treino, mas achou que era
o Arnold Schwarzenegger, ele quis fazer um supinão forte. O que aconteceu? Ele pegou, deu às vezes uma luxação, ele não aguentou e a barra caiu no peito, ele passou vergonha, enfim, alguma coisa aconteceu e ele está mudando de academia por conta disso. Então, é importante fazer essa pergunta para poder mapear também o histórico dessa pessoa. Não muda a pergunta do porquê que ele escolheu a academia para fazer a visita, porque depois a gente usa isso a favor da gente. Então, olha, Brenda, como você comentou, você quer treinar aqui com a gente, você viu a nossa nota, você viu a recomendação do seu amigo, amiga, parente, etc., e a gente usa isso a nosso favor. E da mesma forma que a gente tem a pergunta 5 e 6, que vai mais no íntimo, Brenda, me fala uma coisa, o que você sentia que faltava na outra academia que você treinava e você decidiu procurar uma nova opção? O que te incomodava lá? Me conta, para que a gente não possa repetir esse panorama desse aluno na academia anterior na nova. Ah, o professor não me dava atenção. Ah, o treino não mudava muito. Aí você chega lá, o cara mais faltava do que ia, né? Não vai mudar mesmo, né, amigo? Então, Exatamente. assim, você vê que tudo tem um porquê. Agora, se ele fala, não, eu realmente é porque o professor não me dava atenção, então a gente sabe que a gente tem um aluno ali, que é um ponto de alerta que a gente tem que comunicar a toda a equipe. Olha, o José ali, ele está vindo da academia tal, porque lá ele não tinha atenção dos professores. Então, vamos reter esse aluno, vamos dar uma atenção para ele, vamos conversar com ele, vamos estar ali perto dele para fazer esse acompanhamento, porque senão também, da mesma forma que ele saiu da do João, ele sai da nossa, depois ele sai da outra, e se o cara ficar rodando, parecendo cachorro sem dono, né? Sim. E é claro, se ele não descrever, se ele falar, não, eu só estou saindo de lá porque não tem equipamento. Tá, beleza, aí vem a pergunta 6. Mas me fala uma coisa, Brenda, na sua antiga academia, você tinha acompanhamento dos professores ou você treinava mais solto, por conta própria, as pessoas não chegavam até você e não conversavam? Aí também a gente tem um ponto que é uma linha muito delicada, que é o seguinte: olha, Brenda, eu não gosto de pessoas que fiquem em cima de mim, eu gosto de chegar, fazer meu treino e ir embora. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a mente dele, falar, poxa, Roberto, eu entendo que você não goste, mas ó, pega esse raciocínio comigo. Quando você está aqui dentro, a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que cuidar de você. A gente não quer que você se ferre. E mais do que isso, o que é legal você ter um acompanhamento é que imagina você fazendo lá um supinão com 100 quilos cada lado e naquele dia você não dormiu bem, aconteceu alguma coisa e você falha e tem um professor ali para te ajudar. Isso não é legal? Não é bacana você ter um suporte? Ou de repente, ao contrário, você está super inspirado naquele dia, você fala, não, pô, eu vou tacar 150 aqui. Ô, Oswaldo, me dá uma mão aqui, o cara, claro, já está ali colado contigo, ele vai te ajudar. Não é legal isso, Roberto? Aí o cara muda a percepção de falar, pô, é verdade? Olhando por essa ótica, concordo com você. Eu gostaria de ter esse acompanhamento, Sim. esse olhar. Então, você molda a cabeça do cliente que, meu, o professor não vai ficar lá fazendo coisa básica, ele vai estar ali para cuidar de você, para não deixar você se lesionar. E o mais importante, te colocar num outro degrau. Ele vai fazer você se desafiar. Um exemplo disso que eu vi, acho que foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Hoje é quarta, né? Isso. Isso, quarta-feira. Foi na segunda que o Luiz teve o exame e faltou, né? Então eu fiquei até meia-noite lá na recepção. E daí eu tava observando os professores. E o que eu percebi muito é que o pessoal que treina mais, tipo, 10 da noite para meia-noite, é um pessoal que já não precisa mais de ajuda, que não sei o quê. Mas aí o que o Wildo faz muito? Ele fica conversando com o pessoal. Às vezes tá conversando ali uma coisa pessoal, mas tá ajudando. Então o cara tava montando o leg press. E daí, enquanto o cara tava montando, ele tava conversando com o Joséildo sobre qualquer outra coisa e o Joséildo colocando peso junto com ele. Isso é bom.
E daí, na hora que ia tirar, o Hildo falava, vai pra outra máquina? Aí ele ia pro hack. Aí o Hildo pegava o peso e ia montando junto com ele, ajudando ele a montar e conversando sobre outras coisas. E ao mesmo tempo ele tava lá. Aí às vezes dava uma ajustadinha no pé da pessoa, sobe um pouquinho, que não sei o que, mas continuava conversando. Então era uma ajuda ali que se disfarçava de intimidade. É, e vira quase um semi-personal isso, porque ele Sim, tá. Às vezes o professor é meio que um psicólogo, né? Que acaba ouvindo lá, pô, briguei com a mulher, separei, não sei o quê, e você ajuda o cara a montar e ao mesmo tempo ajuda ele a treinar. Não, isso aí, meu, é o AAA, é o suprassumo que a gente quer, né? sim. Mas aí o que eu percebi é que isso só dá para se fazer quando tem menos alunos na academia. Até 10 horas da noite, ó, É corrido, né? das 6 às 10, o Joseildo, até às 8 fica a Tamires, né? Até às 10 fica a Michele. E o Joseildo fica todo esse período até meia-noite. Então, até às 8 da noite, é 3 professores. E os 3 estão parecendo barata tonta, andando de um lado pro outro. Porque é muito aluno, né? Sim. E daí, das 8 às 10, dá uma diminuída, mas ainda assim é muito aluno. Então, o Hildo fica ali rodando. A Michelle também. Ela ainda está aprendendo, né? Ela é estagiária, então ela acaba seguindo um pouco mais o José Hildo ali para aprender, mas ela já está começando a, a ajustar ali sozinha. Mas aí Uhum. passou das 10, ele consegue ir conversando, ajuda um aluno aqui, aí às vezes vai lá com o outro, aí tem um outro aluno treinando, às vezes tem tipo 2, 3 maromba bem grandão treinando, ele vai lá conversar, aí fala dos assuntos deles lá de bomba, de não sei o quê, de blá, 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 que, né? Assunto saudável, é O gostoso, é assunto gostoso. saudável deles, e mesmo assim, enquanto ele tá falando, ele tá lá, ajusta um ajuste, tipo assim, ajusta o pé aqui um pouquinho pra cá. Coloca, vamos colocar mais um peso. Não, você aguenta, eu te ajudo, vai lá. E isso é exatamente, é isso que faz a diferença de fidelizar o cara. Então, não é uma ajuda assim, olha, você não sabe treinar, eu vou colocar aqui te ajudar a executar. Não, o aluno já sabe treinar. Não, Ajuda ele a colocar o peso, observa se o pé dele tá certinho, abre o joelho, ó, segura o joelho aqui, que não sei o quê, porque às vezes é coisa que o aluno, mesmo sabendo treinar, na hora que faz a força, esquece é de controlar o joelho. total, ou nem isso, às vezes você fala, cara, vou te dar um toque que se você quer um pouco mais de intensidade, quero, faz dessa forma. Opa, cara, mudou. Aí, ó, pronto, você ajudou o cara, mas você não tirou ele de, vamos dizer assim, de iniciante, de cara que não sabe nada. Não, você só deu um toque ali, ainda mais se você, igual o Hildo é grandão, então se você é maromba, grandão, ele vai olhar para você e falar, caralho, se ele é desse tamanho, Ele sabe o que tá falando. ele tá aqui tá falando, exatamente. É o que eu falo muito de perfil de cliente. Por exemplo, o Marcos, ele é mais sequinho, ele é senhorzinho, que não sei o quê, e os idosos adoram ele, porque veem ele uma imagem igual. Saudável. Olha para o Marcos e fala, pô, cara, é slim, o cara tem um porte, ele tem condicionamento físico, é o espelho, né, que a gente fala. Sim, é o espelho. Ele já é mais idoso, tem um cabelinho branco ali, então o pessoal olha para ele e fala: os idosos adoram ele. E adoram o Vinícius também, porque o Vinícius ele pega um público da academia, por exemplo, vou falar dos pais. Você conhece a Caterine, né? Uhum, Os pais da Caterine treinam lá. E eles começaram a treinar, os pais e a tia dela começaram a treinar lá, em tese, eles não sabem treinar nem nada do tipo. Meu, uhum. tem dia que esse povo chega lá e daí eles olham pra cara do Vinícius e o Vinícius vai seguindo eles e ensinando tudo pra eles. E tem dia que Legal. parece o personal particular deles. Aí às vezes eu até falo, Vinícius, tem outros alunos também. Aí só que daí ele faz isso com todos, porque tem aluno que ele pega um pouco mais de intimidade, aluno que não sabe treinar, então ele fica 3, 4 dias seguindo a pessoa pela academia, ensinando tudo, e daí depois ele dá liberdade. Mas aí o aluno sempre volta para ele, tipo, chamar ele, porque às vezes vai fazer um exercício novo, ou quer testar uma máquina nova. Porque o povo tem Sim, curiosidade, eles não vão fazer só o que tá no treino deles. tem dia que é legal mesmo, tem dia dar essa variada, não? Falar, você quer fazer uma coisa diferente hoje? Vamos intensificar. O que você ia treinar hoje? Ah, vou treinar costas. Legal, vou fazer alguma coisa diferente para você. Principalmente o Joseildo, nesse período das 10 à meia-noite, por exemplo, ele tem uma liberdade maior e tem um público que vai aceitar isso muito legal. Sim. E, então, isso que é bacana, é onde a gente cria essa diversidade dentro do teu ecossistema.
Mas você vê que, assim, tudo é entender o perfil da pessoa. Sim. Você tem noção, o Ildo fica até meia-noite, né? Ele fecha a academia. Tem aluno que espera ele fechar a academia, espera ele pedir o Uber para ele não ir embora sozinho. Olha que legal. Na segunda-feira foi isso que aconteceu. O aluno tava lá treinando, a gente desligou tudo, ele desceu. Achei que ele tinha ido embora. A gente desceu e ele tava lá embaixo. Aí o Ildo falou: não, ele fica aí esperando. Eu pedi o Uber. Que legal. Isso cria um baita de um vínculo com o Então, é aluno, um né? puta vínculo, exatamente. E é isso que a gente tem que criar lá. É porque isso vai gerar o quê? O senso de família, de comunidade, é onde eu quero continuar. O cara não vai cancelar por causa de R$ 10 a mais que subiu na mensalidade dele, por exemplo. Sim, a gente falou esses dias de um casal que treina o casal e a filha deles lá. E é muito legal eles. Eles são super simpáticos e tudo. E daí a mulher dele tava falando. Aconteceu um episódio, né? De um menino acabou passando mal lá na academia e ele teve uma crise de convulsão. E daí os professores já sabem o que fazer, né? Então já viraram ele, socorreram, que não sei o quê. A gente já procurou o número pessoal de alguém para ligar, para avisar, né, o que aconteceu. Enfim, ligou quando a tia dele chegou lá, pediu para não chamar a ambulância, que não sei o quê, blá, blá, porque ele já tomava medicação e tal. Enfim. Aí o povo fica assustado, né? Todo mundo olha e fica assustado. Claro. E daí eu tava conversando com a mulher desse casal aí, e daí ela falou bem assim, esse tipo de coisa me deixava muito assustada em treinar em academias, no geral. E eu falei pra ela, isso me deixa muito assustada, estando dentro da academia e trabalhando dentro da academia. Já é a segunda vez que acontece com a gente, nunca aconteceu de ser uma pessoa que nunca teve uma crise, é sempre Uhum. alguém que tem um histórico. É normal, né? Já É, não sabe quando que pode acontecer. exatamente. É sempre alguém que já tem um histórico, que já toma uma medicação e tal. Então já é a segunda vez, mas eu falei para ela. E daí é isso de você criar conexão com o cliente. Eu falei para ela, eu fico extremamente nervosa. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu me tremo todinho. Então, às vezes eu entro, eu tô toda dolorida, com o corpo inteiro dolorido de tanta tensão. Porque a gente fica nervoso vendo uma situação E, dessa. claro, não E é tem como, assustador. né? E daí ela falou, aí beleza, a gente conversou sobre isso, tal, ela falou que ficava nervosa também, que isso era uma coisa que deixava ela com o pé atrás da academia, blá, blá, blá. Aí depois ela passou uns dias, a gente conversando lá na recepção, e daí a pessoa falou pra mim, eles vão cancelar. Falei, por quê? Daí eles falaram, eles vão se mudar para outro estado, lá pra Lagoas, alguma coisa assim. Não. Aí eu fiz, realmente, a gente vai ter que fazer, né? Aí ela passou pela gente e falou assim, eu não queria cancelar. É a única academia que eu consegui ficar treinando, porque aqui parece que eu tô em família. Nas Nossa. outras eu não conseguia. E Isso é daí, um peso emocional muito forte. Meu, exatamente. coleta um depoimento dessa pessoa fazendo isso, falando isso, sabe? Então, vou ver se ela aceita, porque ela é mais tímida na dela, mas vou ver se ela aceita. Mas é muito legal, e é muito legal você conhecer os alunos, porque ela faz aula de yoga, ela, o marido dela e a filha, e eu já fiz aula de Uhum. yoga com eles. E daí a gente conversando na recepção com ela, a gente falou, achei que era você que chamava ele pro yoga. Ela falou, não, eu odeio yoga, ele que me obriga a fazer, é meu marido, Ao contrário, é né? o contrário. Então a gente vai descobrindo coisas do cliente, conversando com ele. Isso é muito legal. Tem uma senhorinha, que eu não sei se eu já falei para você, que eu fechei o plano dela. E daí a filha dela tem Total Pass, né? Até aí, beleza. Só que ela sempre vai. E toda vez que ela vai, eu falo, que bom que você tá aqui. Eu fico feliz de te ver aqui. Você já veio, você já fez aula tal? Você já fez não sei o quê? Você precisa de alguma coisa? Eu não sei o nome dela. Não lembro. Nossa. Mas tudo bem. Normal, normal, é muito cliente, Ela né? sabe quem eu sou, eu sei quem ela é, e daí esses dias eu passando por ela, daí ela me chamou e falou assim: hoje eu trouxe minha filha, viu? Tá ali, ó. Ah, eu fiz, que legal, porque toda vez que ela vem, eu falei, sua filha, não vai vir, não? Ah, dá aquela cobradinha, né? É. E daí ela me viu no meio da academia, ela me puxou e falou assim: ó, trouxe minha filha hoje, olha lá, ela ali. Isso é bom, isso é bom. Então, isso é difícil de fazer isso com todos os alunos, é complicado, mas eu sei que com os alunos que a gente faz isso, a taxa a chance dele sair é bem menor. E se for sair, Muito, realmente mano. é um motivo que não tem como ficar. É o que eu falei, por exemplo, vai se mudar para outro estado aí, né? É um motivo irreversível, né? Que não tem o que fazer, mas é isso que a gente sempre fala, né? Que quando você cria
conexão, você cria esse senso de pertencimento em cada aluno, você não tem taxa de cancelamento. E Não. não é porque você aumentou a mensalidade em 10, 15 reais que essa pessoa vai cancelar. Essa pessoa cancelaria se você até mesmo diminuísse a parcela dela. Ela está insatisfeita com alguma coisa lá dentro que está... da mesma forma que a gente descobre o porquê do porquê que a pessoa está se matriculando e buscando um emagrecimento, a gente tem que descobrir o porquê do porquê da pessoa estar insatisfeita com alguma coisa, porque o brasileiro, ele, apesar de tudo, ele é muito do tipo bonzinho, ele não fala a realidade. Ele não vai chegar em você e falar, olha, Brenda, eu tô cancelando hoje porque o atendimento aqui para mim tá horrível. Não. Ele vai falar, então, eu tô sem tempo, tá difícil para mim, o cara tá lá todo dia, né? Aí você fala assim, sempre tem um porquê atrás daquilo, que é difícil de descobrir, e quando a gente tem esse senso de pertencimento, a gente já evita isso. Quando a gente fala, poxa, aqui eu tenho uma comunidade, eu não tenho uma academia, eu criei uma comunidade, você não vai ter que passar por esse tipo de coisa de, eu tenho que descobrir o meu porquê desse cliente. Não, eu tenho um atendimento, eu vejo isso, é de qualidade. Se ele está cancelando, aí você pode achar a real dele de falar, não, se ele está falando que é porque ele está sem tempo, eu olhei aqui, realmente, ele está mais faltando do que vindo, a coisa está complicada. Sim. O que eu percebi e que eu uso muito, porque assim, eu falei para você, eu sou uma pessoa muito. Eu sou introvertida, então eu tenho essa dificuldade de conversar com pessoas. E o que eu percebi? Que quando eu uso assuntos que eu gosto muito, eu consigo estender a conversa com a pessoa e eu crio uma intimidade com as pessoas. E daí, não sei se é ético ou não, não sei se a Rita gosta ou não, mas eu uso a minha cachorra. É um ponto. Você tem que achar algum ponto de equilíbrio para fechar a conexão com a pessoa. Isso é social, é normal. Por quê? Eu levo a Rita para academia de vez em quando. E eu levo ela para academia de vez em quando e o pessoal fica encantado com ela. E daí ela vai, ela fala com todos os alunos. Às vezes o aluno tá lá extremamente sério, assim, ó, treinando sério, cara fechada, que não dá até beijo, você fala, oi, tudo bem? Aí chega a Rita se esfregando nele, ele já abre o sorriso, e daí eu já sorrio de volta, a gente já começa a conversar, que não sei o quê. Então eu uso muito a Rita. Eu levo ela, vira e mexe pra academia. Por quê? Porque os clientes adoram ela. Isso faz sentido. Não sei se você já viu, tem muitos estudos científicos de animais em centros de recuperação para alguma doença, isso, aquilo. E Sim. realmente é algo que funciona, porque você quebra totalmente a guarda da pessoa, né? Isso faz com que ela realmente se sinta mais. Então, é o ponto, não está errado, não. Isso é neuromarketing, isso é neurovendas, é neurociência. Você tem que achar algum ponto ali do cliente que você consiga entrar e fechar alguma conexão com ele. E também seja fácil para mim, porque foi o que eu falei, eu tenho essa dificuldade. Às vezes não é o cliente que tem essa dificuldade, porque se eu fosse uma pessoa mais sociável e conversasse com o cliente com mais facilidade, eu criaria uma conexão maior. Mas eu não sou essa pessoa. Eu tenho isso é uma coisa que eu estou trabalhando. Então, eu sei que se a pessoa me puxar um assunto de cachorro, de animal, eu vou falar horrores. Vai ficar 3 dias lá. Eu vou contar de todos os meus cachorros, eu vou mostrar foto de todos eles para eles. Então, a Rita, ela adora ir para lá. Então, quando ela vai para lá, os clientes adoram. E esses dias, falando um negócio para você, esses dias eu tava dentro do Sam's Club e eu tava olhando as roupas lá. Não sei se você já foi no Sam's Club, que tem a parte de roupa. Sim, já fui. Tava olhando as roupas lá e daí eu tô ouvindo assim do meu lado. E a Rita? E a Rita? E daí eu demorei para perceber que era comigo. Aí eu olhei pro lado, era uma aluna da academia. Nossa. Aí eu falei, não vi que você tava falando comigo, desculpa. E daí começou a conversar com ela sobre a Rita, que não sei o quê. Porque ela falou assim, fui lá esses dias, a Rita não tava. Eu Que falei, palhaçada é essa, né? Eu vou lá e a cachorra não tá lá. como assim a Rita não tá na academia? E daí a gente começou a conversar e tudo, e fora da academia. E daí, eu lembro do rosto de todo mundo? Não, mas se a pessoa tá me perguntando, e a Rita? É porque ela foi na academia. Já linka imediatamente, não tem Exatamente. segredo.
Exatamente. Então, eu vi que isso é uma forma de eu criar conexão. Ah, leva a Rita todo santo dia? Não, porque ela não gosta de mim, não gosta de ficar lá todo dia comigo. Mas o dia que o Felipe tá comigo, por exemplo, ela ama ficar lá. Aí ela leva a bola, ela corre no meio dos clientes, ela brinca com os clientes, ela fala com todo mundo. Então ela fica super feliz. E daí os clientes também já ficam mais abertos, porque é aquilo, né? Existe realmente a psicologia lá dos animais, que não sei o quê. E é uma coisa que eu consigo criar conexão com o cliente. Então é a coisa mais fácil para mim. E daí é o jeito que eu vou conseguindo criar conexão com os clientes e falando com eles. E guardando o rostinho deles. Porque eu sei quem gosta muito dela, quem não gosta muito dela, tipo, quem não demonstra, né? Quem sorri. Tem aluno que vira e mexe, pergunta, vai lá, a Rita vai baixo no final de semana. Tem aluno que fala bem assim, pô, vim ontem, a Rita não daqui. Vocês não trouxeram por quê? Já começa a criar essa rotina, né? Essa coisa legal. É, E é um diferencial, que é onde você vai criando, digamos assim, o seu mundo e as pessoas que estão lá já meio que começam a se acostumar. Porque qual é a outra academia que você vai ter um cachorrinho lá passeando? nenhum. Né? Mas de Nenhuma. É mais as de bairro mesmo, que tem uma peculiaridade ou outra. Mas, assim, de fato é onde você cria a tua comunidade, essas coisas e tal. Então, com o tempo, você pode até falar, ó, pessoal, hoje a Rita vai dar uma dica de treino para vocês aqui, ó, prestem atenção. E começar a fazer algumas coisinhas assim mais legais, de repente E colocar lá para. é uma coisa que eu sei também que o pessoal vai comentar. Eles vão falar assim, meu, na Skyfit eles têm um pet. Tipo isso, Assim, exato. E o Sky Pet tá lá, vira e mexe tá lá. Se você der sorte, você vê ela lá. Aí é uma coisa que não tem nas outras academias. Então, a Rita gosta? Ela adora. bagunça, né? Bagunça, cachorro adora bagunça. Então, pronto. Né, filha? Mas aí é isso. Foi um jeito que eu fiz isso, né, sem perceber, e depois eu parando para pensar sobre além das coisas das nossas reuniões, eu fui entendendo que foi um jeito de de Criar eu essa me abrir conexão. mais, eu me abrir mais para estar mais aberta a criar conexões, que é uma coisa que é dificuldade para mim, mas aí eu já estou trabalhando. Ah, mas a Igual, gente sempre começa pelo que é fácil, tá? É normal. A gente nunca vai começar, por exemplo, eu vou lá conversar com a pessoa sobre física quântica. Bom, já começa que eu não entendo patavinas, né? Mas assim, só um exemplo. Você sim, sempre começa com um assunto que fica confortável para você conversar. Porque quando chegar em algum assunto mais assim que você não domina alguma coisa, você já tem uma intimidade com a pessoa para de repente ouvir mais ela falar do que você falar e não vai para aquela situação constrangedora que fica aquele silêncio, assim, que, né, tá, legal, sim, bacana, deixa eu ir ali que, sei lá, meu peixe está chamando, né, então é esse tipo de situação. sim, E, exatamente. o que eu gosto muito de colocar, seguindo esse conceito todo nosso de descobrir o que o cliente quer, o que o cliente procura, é dor e o desejo. Nem sempre uma coisa é aliada à outra, a gente tem que também ter esse tipo de entendimento, como, por exemplo, a pior coisa do universo é você ter que comprar um remédio. Tá? Então, assim, um remédio de algo que você precise muito. Não é legal. Isso é uma dor. Mas você tem um desejo por trás dessa dor. Eu vou comprar o remédio porque eu quero melhorar. Então, uma coisa justifica a outra. Você sente uma certa dor em comprar o medicamento, ao mesmo tempo, esse medicamento é a tua esperança de falar, bom, eu estou comprando, mas eu sei que graças a esse medicamento eu vou melhorar. E a academia é a mesma coisa. Só que o que a gente tem que passar para esse cliente de fato? Ninguém vai comprar 12 meses de musculação, 12 meses de cardio ou coisa do tipo. O que realmente as pessoas compram é o desejo dela. Eu quero voltar a usar aquela calça 38, eu quero ter minha autoestima de volta, quero voltar a usar uma camisa sem eu ficar parecendo o seu barriga, coisas do tipo. Então, quando a gente descobre que a pessoa, de repente, quer confiança para ir na praia, agora falando de uma forma assim, um pouco fria, isso é nossa ferramenta. Sim, Então, Brenda, você está falando que está caro, só que lembra que isso aqui é ter um investimento para você ir para a praia no começo do ano que vem e se sentir bem. Você não vai querer ir para a praia de novo e se sentir mal, na verdade? Puta, verdade? Você tem razão, é um investimento que eu estou fazendo.
Então, isso é a moeda da transformação para o cliente. Quando a gente entendeu a dor dele, puta, eu preciso emagrecer porque eu não estou feliz com o meu corpo e toda vez que eu vou para a piscina, para o clube, para a praia, para o churrasco com os meus amigos ou até com a minha família, eu me sinto mal de vestir um biquíni, me sinto mal de vestir uma bermuda e tirar minha camiseta, ou até de vestir uma regata. Eu me sinto super mal. Então, quando a gente descobre essa dor, a gente vai descobrir o desejo e nós vamos usar o que a gente chama de botão emocional, só que isso é muito ético. Então é aquela coisa que eu te falei, olha, Thiago, você está falando que está caro, mas, cara, isso aqui é teu passaporte direto para janeiro de 2027, você chegar lá na praia, meu, com outro aspecto, com outro shape, você não vai passar vergonha, você vai recuperar tua autoestima, você vai vestir tua camisa que você vestia há um ano atrás, você vai poder colocar uma regata e vai se sentir confortável com isso. A compra, ela é emocional. Né? Uhum, Então, a sim. gente tem que entender. Então, a gente usa esse botão emocional para daí a gente realmente poder trabalhar com uma forma melhor. Então, sabendo que a compra, ela é uma decisão emocional, baseado em uma dor que esse cliente está sentindo. Só que por ela ser emocional, o que vai acontecer? O cliente sempre vai querer sentir prazer, ele não quer sentir dor. E nisso, a gente tem que vender o prazer para ele. Então, nesse caso, você não vai falar assim para o cliente, olha, o preço é tanto para 12 meses de musculação. Não. Vai falar, Tiago, vamos lá. Esse plano de 12 meses é o caminho exato para você chegar em janeiro, ou a gente está em junho, por exemplo, mas chegar em junho do ano que vem e você tá muito melhor para você vestir tua bermuda, você colocar teu biquíni sem a neura que você tá agora de puta, tô com um pneuzinho, minha camisa já ficou aparecendo uma pochetezinha ali embaixo. Então isso não é legal. A justificativa, ela sempre vem do racional, Uhum, porque na cabeça do cliente, no próximo módulo, que é neurovendas, a gente vai estudar como que funciona essa guerra dentro do cliente entre o lado emocional e o lado racional. Mas o racional justifica o emocional. Então, se ele pega ali e ele vai dizer assim, tá caro, eu vou ver ali na esquina. Por quê? Na cabeça dele é uma esteira, um supino é um supino e etc e tal. Quando a gente coloca valor, mais uma vez você vê que a gente bate no valor, para o emocional dele. Tiago, isso aqui é para você vestir tua bermuda, é para você tirar tua camiseta, é para você vestir de novo sua camisa número X. Aí é diferente. O preço, quantidade de parcela já virou outra coisa. Aí ele já começa a enxergar isso e usar o lado racional dele. Olha, isso aqui vai ser um dinheiro bem gasto, porque daqui a um ano eu vou estar de novo vestindo minha calça, fazendo isso, minhas taxas vão estar melhor, eu vou evitar de ter a minha diabetes, porque o médico já disse que eu estava ali já com pré-diabetes, ou propenso, etc. Estava com comecinho de hipertensão, então isso aqui é o meu remédio. Aí você pode, hoje a gente tem que olhar muito para o mercado. Eu criei um módulo especial para trabalhar com você sobre as canetas, né, o Ozempic, Mounjaro, etc e tal. Essas canetas, elas estão e vão revolucionar o mundo fitness de uma forma muito grande. Tem muita gente que, quando começou a usar a caneta, falou, adeus, academia, nunca mais vou pisar nesse negócio. E viu que é totalmente ao contrário. Se você usa mais do que qualquer coisa, você precisa treinar, precisa se alimentar direito. Por que você acha que o whey subiu tanto de preço? o Porque quê? É o whey, né? o whey subiu tanto de preço? Porque começou a faltar matéria-prima. Por quê? Porque essa galera da canetada começou a consumir muita proteína. O preço do arroz baixou, o preço da batata baixou, do pão baixou. Por quê? Porque eles deixaram de consumir carboidrato
para focar em proteína. E o Monjaro, ele tira o apetite da pessoa nos meses que a pessoa está usando. Então, para ela fazer um shake de whey, para ela comer ali um franguinho com brócolis, é muito mais fácil do que ela ir lá e bater uma pratada de arroz e feijão. Sim. Então, quando a gente começa a olhar e mostrar para o cliente que, olha, por conta disso, você precisa sim estar dentro de uma academia, precisa estar treinando, acabou. Acabou. Quantidade de parcela, preço, dia da semana, para o cérebro dele, vai ser uma justificativa. Legal. É o meu caminho. Então, eu vou ali fazer isso. Se o botão emocional não for apertado, de falar esse é seu passaporte para o teu biquíni, acabou, o cara não vai ver valor. O cara vai falar, meu, eu vou ali ver a parcela do cara, se for R$ 80, a sua for 100, eu fecho com a dele que é 80, porque Sim. ele não viu a transformação que você pode fazer para ele. Então, Sim. olha, aqui a gente começa a voltar nos slides anteriores, que é a conexão com ele, investigamos a necessidade, damos a solução, apresentamos o professor, ali tem um acompanhamento, tem toda uma trajetória, e começa a colocar na cabeça dele a visualização do futuro dele, as coisas mudam. Então, aqui seria um coffee break, então a gente passa pelo coffee break para a gente entrar aqui no diferença de preço e valor, que é a coisa mais importante que todo ser humano que trabalha com venda tem que entender. Preço é o que paga, valor é o que se leva. Então, se eu vou investir o meu dinheiro, eu quero levar alguma coisa. Se, obviamente, qualquer cliente falar que está caro, ele não viu o valor no serviço. Sim. E aí, só que aí existe a investigação. Não, legal, Thiago, você me falou que está caro. Vamos lá. Para esses 12 meses, você alcançar sua regata, você colocar a tua camisa, chegar em qualquer lugar sem essa pochete, por que você está me falando que está caro? O que está implicando? Aí você já começa a jogar com a mente dele. Porque é aquela coisa. A mensalidade, ela sempre é mais barata do que o custo de continuar com a dor. É isso que a gente tem que trabalhar. Tiago, você está falando que está caro, mas o quão caro vai ser para você se você continuar mais 2, 3 meses com esses índices altíssimos seu? E você sabe que a tendência é você ganhar mais peso, não é você reduzir. O quão vai ser mais caro para você daqui 3 meses você ganhar mais 3, 4 quilos e seus índices aumentarem? O cara já vai travar na hora. Então, você vê que a gente começa a quebrar essa bendita frase de tá caro. É caro você continuar nessa tua rotina, cara. É caro você continuar com dor, a calça não entrando, você perdendo tuas roupas a cada mês que passa. Isso é caro. Ah, Tiago, mas academia é academia. Academia é academia na prática, quer dizer, na teoria. Na prática, o professor que vai te acompanhar, que vai ajudar, que vai te incentivar, a comunidade que você gera aqui dentro, as dicas que você tem, o cuidado que você vai ter, isso daí você não acha em qualquer lugar. É a mesma coisa de você ir no mecânico. No mecânico, você acha um a cada esquina, mas por que você tem um mecânico que, às vezes, você sabe que é R$ 100 mais caro que aquele outro mecânico, mas você leva lá? Por que você leva teu carro lá? Porque eu confio no cara. É a mesma coisa aqui. Você vai estar entregando um plano de 12 meses nas nossas mãos, que em 12 meses você tem que melhorar suas taxas, você tem que ter mais saúde, você tem que baixar teu peso, você tem que realmente entrar naquela calça. Então, você começou a construir o resultado na mente do cliente. Aí ele começa a enxergar a solução. Realmente, você tem razão, Thiago, eu levo no meu mecânico porque eu confio nele. Então, você vai confiar, você vai deixar a sua saúde, articulações, o teu corpo à mercê de qualquer pessoa que vai te passar um treino genérico que você pode se machucar na segunda semana e ficar meses parado? É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero, Thiago. Então, aqui nós temos esse acompanhamento.
Você vai passar por uma jornada que nós vamos te levar, só que depende de você também. Não é só fazer a matrícula e não vir. Você tem que vir, você tem que fazer os treinos, você tem que ouvir o que o professor vai te dizer. E isso vai fazer que a cabeça dele mude totalmente. Porque se o cliente ele trava no preço, você tem que deslocar o foco dele do preço. Não vamos focar no preço ali. Para não ficar com aquela coisa, 119 por mês, parece um investimento, mas qual é o custo real, Thiago, para você passar mais um ano sem energia para poder acompanhar seus amigos numa trilha, para poder ir para um churrasco e se sentir bem, sem alguém te enchendo o saco, fazendo chacota com o teu peso, ou pior ainda, teus índices aumentando, daqui a pouco você ganha uma diabetes, uma hipertensão, ou Deus me livre, um colesterol alto. Qual que é o preço para isso? Pronto, já muda. Uhum, sim. E outra coisa, mesmo que ele fale tá caro, o que que passa na cabeça do atendente, não do consultor? Ai, meu Deus, eu te dou um desconto, fecha comigo que eu posso... Não, tá proibido dar desconto. Quem der desconto vai levar uma sapatada na cara. A resposta melhor possível do mundo com esse tá caro é o quê? Eu entendo que o orçamento é importante para você, Thiago. Claro, a gente trabalha com números, a gente precisa de um orçamento. Só que lembra que quando você chegou aqui para mim, lá no começo da nossa conversa, você falou que a sua prioridade hoje, e prioridade é singular, não existe prioridades. Prioridade é uma só. Era baixar teu peso porque teu médico disse que você estava lascado, você tem que perder 5 quilos, porque as pessoas ficam sacaneando você no churrasco. Então, lembra que essa é a sua prioridade número 1 hoje. O valor que você está investindo aqui é para garantir que você nunca mais na sua vida tenha que passar por esse tipo de coisa. Para cada vez mais que você chegar nos lugares, você vai ser elogiado. Porra, Tiagão, tá entrando no shape, hein, meu? Caraca, hein, que bonito. Então, o médico vai falar, pô, agora sim, teu colesterol tá ficando bom, agora sim, tua pressão tá legal, teus exames estão encaixando, agora tá ficando bom. Sua tireoide vai começar a funcionar melhor. Então, poxa, é isso que eu queria ver, Thiago. Você vai trocar todas essas críticas e chacota por elogios e coisas que vão satisfazer a tua mente. Então, não tá caro, Thiago. É o processo que você vai passar. E daqui a um ano, eu tenho certeza que você vai falar assim, poxa, eu agradeço por você ter me matriculado aqui, porque hoje realmente minha vida é outra, minha autoestima é outra, minhas roupas são outras também. Eu tenho prazer de ir na loja comprar uma roupa e ficar na dúvida hoje qual que eu levo, porque qual ficou mais bonita, e não porque qual que é que serviu, porque aquela que eu gostei, achei maravilhosa, não tinha meu número, né? Sim. Ou, aí vem a coisa que eu gosto de brincar comigo. Eu quero chegar na loja e não ter roupa para mim. Do cara de eu vestir a roupa e falar, meu, não passou na minha coxa. Essa é o prazer que eu quero ter. Então, a gente coloca, para você ver o prazer na cabeça de cada um. E você fala assim, cara, daqui a um ano você vai chegar na loja e falar, meu, vou ter que comprar roupa extra G para mim, porque não está servindo mais, não entra no meu peito. Olha que sensação maravilhosa. É o suprassumo da maromba, isso. Percepções diferentes para objetivos diferentes, né? Então, você tem que saber Exato. qual que é o objetivo do cliente. Por exemplo, o meu objetivo, por exemplo, é vestir o menor número possível. Mulher geralmente é assim, né? Exatamente. Mas tem mulher também que quer crescer. Minha mãe, por exemplo, ela é extremamente magra e o sonho dela era ser grandona, maromba. Você vê, cada um tem o seu objetivo, né? Cada um De tem um você. objetivo. Então, é você conversar com o cliente, entender qual que é o objetivo dele, entender a dor dele e você vender a solução. E, na verdade, não vender a solução, mas ele entender que o que você está oferecendo para ele é a solução. Então, ele querer comprar de você, não você oferecer para ele. Exato, no final de tudo, a palavra final do vamos fechar, a melhor coisa é o cliente olhar para você e falar: tá bom, Thiago, é realmente, daqui 12 meses eu vou estar foda. Onde é que eu assino? Meu, melhor coisa. Como que eu faço então para pagar? É no cartão? Opa! O cara já comprou na cabeça dele. Agora
Só falta a parte mais burocrática ali, de falar, não, a gente faz assim, a gente faz assado, passa no cartão, pode ser dessa forma, você pode pagar metade assim, enfim. Aí, o cara já comprou. Quando ele vê o valor, ele fala, putz, aqui eu vou ter acolhimento, vou ter a minha jornada, não vou estar sozinho, e eu vou, melhor de tudo, alcançar o meu objetivo, que Sim, é ficar A, B, C, D, aí cada um tem seu objetivo particular. Então, essa que é a nossa ideia de construção de como que a gente faz isso. E não tem, a melhor coisa que tem é quando o cliente fala isso mesmo. Não, quero fechar. Aí a gente sabe que ganhou. E sim, aqui a gente vai parar nesse. Eu vou passar esse slide, a gente encerra 10 e meia, mas o que, que acontece? Contorno de objeção. Para mim, todo esse meu histórico de, poxa, mais de 10 anos nas vendas, e ainda continuo nela, eu vejo que a venda, ela existem duas etapas que ela começa, né? A venda, ela inicia no não, e a venda de verdade inicia depois que o cliente assina o contrato. Mas como sim, a gente está ainda no começo, para mim ela começa no não. A objeção, o que muita gente em venda ainda no 2026, ela acha que é um ataque pessoal para ela. Ela fala, pô, meu cliente não gosta de mim. Cara, ele não está dizendo não para você, vendedor. Ele está dizendo não para um produto, não para a academia, para o momento dele. Enfim, não é para o consultor. Esse é o ponto principal das pessoas entenderem. O não não é para a pessoa. Ele não te conhece, não tem nada contra você. E aí, sabendo disso, a gente tendo nossa mente blindada de que o não é para mim, eu consigo fazer o quê? Contornar esse não. Então falou, opa, peraí, o cara tá falando não pro meu produto. Porra, meu produto é tão bom, meu produto vai fazer esse cara atingir tal coisa, por que cargas d'água ele tá dizendo não para mim? Não, peraí, eu vou contornar isso daqui. E aí a gente vai para um outro padrão também, que tem gente que reclama. Meu, eu tenho um ódio de quem fala que o cliente é chato porque o cliente pergunta demais. Dê graças a Deus que esse cliente pergunta demais. Porque se ele pergunta demais, ele está interessado, criatura do pântano. sim. O cliente que fica apático, aham, tá, entendi. Não, não tem dúvida. Tá, legal. Vou pensar. Tchau. É o pior. Agora o cara que fala, não, mas espera, Thiago, como que eu vou atingir meu objetivo daqui 12 meses? Mas, olha, eu não gosto de fazer cardio. Tem alguma maneira da gente fazer isso? Olha, eu tive um problema no meu ombro, então tal exercício eu sei que eu já não posso fazer. Como é que a gente faz? Esse não é o cara chato, é o cara que está interessado e que se toda a resposta você passar autoridade. Quando é uma coisa muito técnica, você faz o quê? O professor, dá um pulinho aqui, vamos trocar uma ideia. Esse aqui é o Tiago, ele está procurando a gente aqui porque ele vai começar a treinar com a gente, só que ele está passando por uma situação que ele teve um problema aqui no ombro, aconteceu tal coisa. Como, lógico, não é minha especialidade, você é o formado aqui, vamos lá, vamos explicar para o Tiago como que é a jornada dele para emagrecer, para ganhar massa muscular, vai ser legal, mesmo ele não fazendo esse exercício. Então, aí, nesse caso, chama ajuda. Isso, mais uma vez, o quê? Equipe entrosada, equipe boa, equipe que se ajuda, equipe que vende, e o cliente se sente como? Porra, os caras aqui são bravos. Esses caras aqui vão dar o resultado que eu quero. Pronto, você passou ali para ele uma positividade, uma autoridade muito grande para isso. E aí, por fim, a gente vai investigar, claro, o que é esse não. O não, na verdade, ele esconde muita coisa. O não é como eu falei, o brasileiro ele não é transparente de tudo, porque às vezes ele tem uma certa vergonha em falar alguma coisa. Então, Sim, a gente vai ter que trabalhar, porque o cliente, principalmente, ele pode estar cheio de dúvida.
Só que às vezes ele não quer perguntar porque ele acha que é pergunta boba. E não existe pergunta boba. Existe dúvida que tem que ser sanada. Mas às vezes ele está com alguma dúvida. Então a gente tem que começar a perguntar mais alguma coisa. Olha, Tiago, me fala uma coisa sobre o nosso quadro de professores, o atendimento, o treino. O que que você acha? Você acha que se encaixa para você? Você tem alguma questão que você quer perguntar ou você não gostou de alguma coisa? Pode ser transparente comigo. Aí você já começa a deixar ele um pouco mais mole. Pode ser um bom ponto de partida para começar a fazer o quê? O isolamento da objeção. A gente tem que isolar essa objeção para trabalhar ela. Quanto mais o cliente disser não baseado em preço ou tempo, a gente tem que perguntar, mas me fala uma coisa, Tiago, fora essa questão aqui do seu tempo, tem algum outro motivo que te impede de começar a treinar com a gente hoje? Não. Opa! Então eu já vi que é a questão do tempo. Tiago, tirando a questão do preço, tudo, tem alguma coisa que te impede? Não. Você acreditou nesse seu potencial que a gente pode te levar para o seu objetivo? Sim, acreditei. Pô, então acabou. Ali a gente já resolve que é um ponto isolado. É o tempo, é o preço. Aí a gente vai trabalhar esse preço e esse tempo do cliente ali com uma coisa mais específica. Mas isso vai ajudar a gente, porque às vezes ele vai falar, sabe o que é, Thiago? Falar bem a verdade para você, não é questão do preço, é tal coisa. Pro! Aí, pum! Aí você explodiu. O cara foi sincero. Aí você vai conseguir descobrir qual que é a objeção verdadeira dele e vai trabalhar em cima dessa objeção. E muitas vezes esse cliente ele está precisando do quê? Da autoridade do professor. Cara, colocar o professor em fechamento é assim disparado a melhor técnica possível para se colocar. Por quê? Porque é a mesma coisa ele estar ouvindo a enfermeira, não vou desmerecer a função de cada um, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a mesma coisa dele estar ouvindo a enfermeira falar alguma coisa, ele fica, puta, mas será que ela tá certa mesmo? Aí chega o médico. Ô, pô, peraí, chegou o doutor aqui, né? Ô, cara, 70 anos nas costas fazendo a mesma coisa. Se o cara falou, tá falado. Então, Uhum. o consultor, ele tem que ser o quê? Como se ele fosse uma ponte. E ele tem que fazer essa ponte entre aluno e professor. Isso, mais uma vez, o que eu quero reforçar muito com isso? Autoridade de equipe. O cliente, ele vai sentir que a academia inteira está preocupada com ele, está querendo ajudar ele, está querendo dar o encaminhamento correto para ele, não é mais uma coisa genérica como qualquer outra academia, não quer vender plano. Aí ele vai colocar na cabeça dele, puta, se fosse Smart Fit, o cara já teria só falado de plano, o cara tá chamando o professor, o cara tá entendendo o meu lado, o cara tá fazendo todo esse auê maravilhoso aqui comigo, me deu todo um caminho, o cara fez tal coisa, o cara, puta, meu, olha, tirei o chapéu para vocês, viu? Legal. É isso que a gente quer fazer com o cliente. Porque se for para vender plano, o que você faz? Dispensa todo mundo, coloca uma placa gigante lá na frente com os planos e coloca uma maquininha de cartão de crédito, o cara só insere e passa ele mesmo o produto e vai embora. Sim, Então, exatamente. e não é isso. Por isso que a gente tem que esconder o preço, que eu falei para você, esconde o preço, porque o cliente não pode ficar sabendo. Quando ele constrói na cabeça dele que ele vai ter um atendimento de qualidade do professor, um acompanhamento do seu treino, dicas na cabeça dele, fala, isso aí vai custar uns 300 pau por mês, meu. E a hora que você chega com 119, ele, ué, oxe, aí, a Smart Fit está cobrando 109 e não me dá metade disso? Sim. Caraca, tá barato, não tá caro. Por quê? Porque ele enxergou tudo aquilo que você vai
proporcionar para ele, fazer com que ele realmente chegue no seu objetivo. Aí você fala 119, o cara fala, nossa, tá de brincadeira, né? É no primeiro mês, né? Depois vocês vão subir para 300 conto, né? Não, é 12 de 119. Ah, pô, fechou. Agora. Agora, Entendi. me dê aqui a maquininha. Então, é esse a nossa rota, o nosso caminho para quebrar as objeções do cliente. Primeiro, a gente entende o não dele. É preço, Thiago, tirando a questão do valor, algo te impede? Não me impede, é isso aqui mesmo. Então, vamos trabalhar em cima do preço. O que está acontecendo? Ah, eu não tenho limite. Tá, a gente pode fazer de tal forma. Aí vai entrar numa questão financeira e aí você tem que ter mapeado com todos os consultores até onde você pode chegar. Não estou falando em desconto, eu estou falando em possibilidade de pagamento. Facilitar o pagamento, não é dar desconto. Ah, eu não tenho crédito, passa em 2 cartões, passa metade no Pix, a metade no cartão. Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer assim? Então, você tem que ter mapeado algumas possibilidades para dar de sugestão para o cliente. Então, eu vou dar um exemplo de algumas escolas que a gente vê por aí. A escola passa tudo no cartão, beleza. Mas tem cliente que não vai ter o limite. O que ele faz? Olha, eu não consigo passar tudo no para você em boleto. Eu tenho que passar pelo menos o material no cartão, porque o material eu tenho que fazer o repasse para a matriz, e aí a mensalidade eu gero um boleto para você, pode ser? Pô, beleza. Isso é uma solução. Não estou falando para você criar boleto para o cara, mas eu estou falando que ele alguma coisa paga no cartão, alguma coisa paga no Pix, alguma coisa ele passa em 2 cartões, alguma flexibilidade a gente pode colocar de fazer, para também não cair na recorrência, porque a recorrência a gente sabe que gera inadimplência muito fácil. Sim, A gente sabe que às vezes é melhor fechar um plano mensal do que fechar um plano recorrente. sim, Só que a gente sabe que o plano mensal, ele gera um constrangimento muito grande. Por quê? Porque às vezes ele esquece de pagar, ele esquece da data de vencimento, ele vai passar na catraca, ele é bloqueado. E isso é um constrangimento altíssimo para ele. a gente evita muito esse tipo de constrangimento. Então, tem alunos que às vezes barram ali na catraca, aí ele fala bem assim, ah, é o plano mensal, né? Aí ele fica parado assim, a gente fala, não, não, vai lá treinar, na volta você acerta. O que eu gosto muito de fazer é o quê? Antes do plano vencer, o WhatsAppzinho. Eu vou dar um exemplo do que era mesmo, que eu estava recebendo esses dias aí, que eu falava, meu Deus, que saco, que eu não aguento mais. Puxa, eu não lembro do que era. Alguma coisa que eu assino aí, eu não lembro o que era de um desses, não sei se não lembro se era um streamer ou era alguma coisa, eu acho que era o Google, até o Google que eu assino para a gente poder ter as calls com mais de 1 hora, poder gravar e fazer as coisas. Ele vence dia 26. É dia 20, o cara tá me avisando. Oh, não, não é não. É a internet. A internet, lembrei disso agora. É a G2G. Vence no dia 20 e lá vai chute. Meu, tô recebendo mensagem do dia 10. Oi, Tiago, seu boleto acabou de ser gerado. Segue o código para pagamento. Tiago, você sabia que você poderia pagar no Pix a partir de agora? Desde 1990 está no Pix, mas eles falam isso porque são lembretes para eu lembrar de pagar. Tiago, agora você tem o aplicativo para pagar, você pode pagar. Aí quando chega no dia, Tiago, seu boleto é campeão, ele venceu, né? A corrida. Então, assim, são várias formas e lembretes que eles vão dando que vai acontecer? Eu sei que se eu não pagar, eu fico sem internet. Se eu fico sem internet, eu fico sem trabalhar. Aí eu tô lascado. Então, é a mesma coisa academia. Se vencer meu plano na academia, eu não entro. Se eu não entro, eu não treino. Eu preciso continuar treinando, o que eu preciso fazer? Pagar. Então, esses lembretes, e lembretes de formas diferentes de pagamento, é que quando a pessoa
É mensalista, tá? É mensalista, porque quando ela passa lá em 12 no cartão, aí é ela com o cartão dela. Se ela não pagar, ela se vira com o banco. Aí é BO dela com o banco. Sim, Mas quando ela é mensalista, você sabia que hoje você pode pagar no Pix para gente direto, sem você precisar vir na recepção? É mais facilidade para o teu dia a dia. A Skyfit pensa em você. Sabe, coisinhas assim. Thiago, mas isso é muito bobinho. Mas lembra dele que ele tem que te pagar e é uma forma indiscreta, né? Aliás, é uma forma discreta e não indiscreta de lembrar o queridão que ele tem que pagar. sim, E funciona. Ele vai falar, pô, legal, não sabia que podia pagar no Pix, vou te mandar o Pix. Pronto, o cara pagou a mensalidade. O importante é isso. E ele não sim, vai ser constrangido de passar na catraca. Chegou no dia do vencimento, ele não pagou. Amigão, teu plano hoje é o dia do pagamento, mas não se preocupe. Aqui na nossa academia Skyfit Granja Viana, você não fica travado na catraca. Você não vai passar esse constrangimento. Nós entendemos o seu lado. É só para lembrar você que hoje vence sua parcela. Coisas assim, bonitinhas, bacanas e tal, para lembrar o cara que ele vai ficar tranquilo. Então ele vai chegar, ele vai saber que o plano dele vence hoje, mas ele não vai ser bloqueado. Então ele chega e fala: vim pagar. Com medo de ser bloqueado, mas quando a pessoa vê o bloqueado, opa, é negativo para o meu cérebro. Não quero ficar bloqueado. Por que as empresas mandam? Você vai ser negativado no Serasa. Mentira, é coisa de quase 6 meses depois que eles negativam. Porque não pode ser no dia seguinte. sim. Mas eles fazem isso por quê? Porque para ativar nossa amígdala. A amígdala que gera as emoções. Aí essa amígdala vai ficar com medo, falar, ferrou, eu vou para o Serasa, não vai sujar, não vou ter cartão, não vou ter mais sossego. Então, o que a pessoa faz? Ela vai correndo pagar. É a mesma coisa que a gente faz com a academia. Fechado? Fechado, perfeito. Sabe o que que eu ia falar para você? Manda. Você conhece professor de academia? Tô precisando. Posso correr atrás, não tem problema. Eu lanço no meu LinkedIn lá um auxílio, falo, pessoas me recomendem professor de academia. Preciso de professor, porque a Tamires vai sair agora, dia 1º, e o João também vai sair. O Dia 30. João é o gerente. Aham. Tá, eu estava pensando no. Ué, mas o João não é professor. Não, a Tamires vai sair agora, ela é professora, a da Uhum. tarde, e o João também vai sair dia 30 agora. Tá, bom, com questão do professor, beleza, é óbvio que não dá para ficar sem. Você pretende ter alguém para substituir o João ou não? Não, por enquanto não. Tá, Tô fazendo isso aqui justamente para eu ficar, ocupar o lugar dele. é aquilo que eu falei para você lá atrás. Se eu fosse você, eu deixava uma liderança em cada setor e colocava essas pessoas para responder diretamente a você, dar um salarinho um pouco maior para essas pessoas, que vai ser aquela coisa de, olha, estou bonificando o seu esforço, nada mais justo, mas pelo menos você não tem um elefante branco aí dentro. A gente tem, né? Eu coloquei o Luigi na recepção e o Oswaldo na sala, que ele já era desde o começo Uhum. qual que é o nome? O coordenador deles, né? Então, Sim. o Luigi tá como líder de recepção e o Oswaldo como coordenador da sala. A questão é que eu acho que o Oswaldo vai sair também depois das férias dele, que vai ser mês 9. Então, já vou pedir indicação de vários professores e a gente começa a trabalhar já numa contratação para essas outras pessoas. Sim. E daí Mas, vou precisar mudar o líder da sala, né? sim, para essa mudança do líder da sala, o que eu vou te dar de conselho? Deixa o time completar, olha as skills individuais de cada um deles, vamos fazer isso à base de dados e não à base de achismo. Então, a gente levanta os dados de cada um para a gente colocar um coordenador que realmente seja coordenador, que seja presente, porque não adianta você querer que o coordenador cobre A, B e C do time, sendo que ele mesmo não faz. Exatamente. Né? Os comportamentos do Oswaldo com aquela moça lá, infelizmente, voltaram a acontecer. É.
Essa semana eu estou totalmente off, porque eu terminei minha preparação no domingo, graças a Deus. E aí, essa semana é uma semana que eu só vou treinar sexta e sábado, um treininho bem leve, que é uma semana de descanso para o meu corpo. Então, eu não estou indo, mas até semana passada que eu fui, meu, é doído. Nossa, eu me remoo por dentro, você não tem noção. Porque parece que, sabe, aquela coisa de que eu entrego a minha alma no que eu faço, e eu falo, putz, é como se fosse o meu negócio também. Dá vontade de você pegar o halter, jogar na cabeça dos dois e falar, meu, acorda a tua vida, o que você quer? Então, e daí ele vai sair justamente, ele vai sair, né? Ele não deixou claro, mas tem boatos aí que ele vai sair.